Aleluias, a palavra se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 7, amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-lhe os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam um vaso, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante da tua presença, Senhor. Senhor, para ouvir a tua palavra. Pai, usa minha vida como instrumento nas tuas mãos. Pai, que eu não venha falar nada daquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Tira os impedimentos, tira os empecilhos, tira tudo que não procede de ti, para que nós venhamos estar ligados no trono. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos hoje no 2º dia da nossa campanha. O azeite não faltará. Coisa linda, o Senhor fala para mim e para você que o azeite não vai faltar para nós. Se nós buscarmos, não é verdade? Nós temos que buscar. O azeite não pode faltar em nenhum momento da vida do cristão. Porque o azeite hoje, nos nossos dias, representa o Espírito Santo em nossa vida. E quando nós não tivermos mais o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, nada mais vai dar certo para nós. E para que Ele continue do nosso ladinho, nós temos que continuar buscando Ele. Não só nos momentos tristes, não só nos momentos que a gente está precisando. Não, não é assim. Nós temos que buscar o Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Aleluias. E veja que a situação desta viúva era terrível. Antes eu quero falar um pouquinho sobre o azeite. No Velho Testamento, o azeite era usado muito para ungir os sacerdotes, para ungir os reis. Era usado também como para curar enfermidade, feridas. Era usado para lavar as feridas. Veja quão importante que é o azeite. O azeite na nossa vida, no nosso almoço do dia a dia, faz toda a diferença, não é verdade? Do que um óleo? Faz toda a diferença. O azeite é gostoso. O azeite dá um sabor melhor nas coisas. Então, aquele que não tem azeite na mão, está perdido. Então, nós temos que buscar para ter esse azeite todos os momentos em nossas vidas. E veja que essa viúva, ela estava numa situação muito difícil. Porém, ela creu no profeta. Quando ela passou por essa situação, eu acredito que Deus já estava preparando ali tudo para ela. Aleluias. E ela estava numa situação muito difícil, não era uma qualquer situação, não. Porque ela tinha acabado de ficar viúva e naquele tempo não tinha aposentadoria. Eu acredito que ela não tinha nada aplicado no banco. Ela não tinha dinheiro. Ela só tinha os 2 filhos dela. E qual a mãe que quer perder aqui os 2 filhos por conta de uma dívida? E antigamente, naqueles tempos era assim. Quando devia-se, o credor vinha e catava o que a gente tinha. E o que eles tinham era só os filhos. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E veja que quando acontece isso conosco, os credores não querem saber. A Eletropaulo não quer saber. A Sabesp não quer saber. Se você paga aluguel, o dono da casa não quer saber.
Se está atrasado, se você está, aleluia, se você está desempregado, se você está sem situação alguma, Ele não quer saber disso. Ele quer receber. Lança o teu nome lá no rol dos culpados, lá, dos devedores, e ali você fica. Mas, para nós que temos Cristo em nossa vida, nós não temos isso. Porque o Senhor provém, as irmãs cantaram aqui, Deus proverá. A farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. Eu creio que não vai faltar mesmo. Porque nos piores momentos que nós passamos com a pandemia, não faltou. Eu louvo a Deus que não faltou na minha mesa o pão. Porque eu tenho uma igreja que ajuda. Eu tenho uns irmãos e irmãs que ajudam. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa mulher, ela vai até Eliseu e fala, o meu marido servia a Deus. Ele não me deixou nada. Eliseu pergunta para ela, o que você tem aí, mulher? E ela fala, né, só um pouquinho de azeite. O que você tem hoje aí? Davi tinha 5 pedrinhas, né? Aquele menino tinha 5 pães, 2 peixes, não sei. Você tem o que para oferecer para o Senhor hoje? Mesmo que seja pouquinho. Se você oferece com amor, aleluia, Ele recebe. E aquela viúva, na situação difícil que ela se encontrava, mesmo assim, ela deu crédito à palavra daquele profeta. Ela tomou uma atitude. Ela não esperou cair do céu. O profeta falou, o que você tem aí? Ela disse que tinha. Falou, então o que você vai fazer? Você vai lá nos vizinhos buscar vasilhas. Agora eu te pergunto, quem não anda bem com o vizinho, ele vai ter vasilha para ele emprestado? Não vai, né? Não, é porque tem vizinho que é acima. Não vai com a cara do fulano de tal, porque é metido, parece que tem o rei da barriga, mas não importa, irmão. Você tem que amar o teu irmão, o ruim, o pobre, o preto, o branco. Porque quando você precisar, o vizinho vai te ajudar. Eu falo todos os dias isso com meu marido, que lá perto de casa tem um bar lá, e o pessoal fuma a noite toda, e a nossa casa, a frente da casa é cheia de bituca de cigarro, e ele fica por conta quando levanta para varrer e vê. Eu não fumo e sou obrigado a varrer a bituca dos outros. Eu falei, mas escuta, e a política da boa vizinhança? Estão te perturbando? Não estão, então deixa quieto. Você não precisa varrer, deixa lá que o pessoal da rua vem e cata. Está na sua calçada, joga para a rua que eles pegam. Mas fica quietinho, não adianta falar. Eu falo muito isso para ele. Amanhã nós podemos precisar do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, como é que fica? Essa vizinha, essa viúva, ela era querida, porque todo mundo arrumou os vasos para ela. Então nós temos que andar de bem com todos os nossos irmãos. Não é? Porque você vai na casa de um e fala, fulano, dá para você me arrumar aí um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de pó, e vai arrumar. Mas temos que ter a política da boa vizinhança. Aleluias. E Eliseu, então, ele dá uma ordem. A missionária Nelly falou aqui, muitas vezes Deus nos dá ordem e nós não cumprimos. A gente faz como Jonas, né? Não, eu não vou para lá não, lá está feia a coisa. Lá eu vou sair apanhando de lá, porque lá é terrível. Ué, mas se Deus mandou ir, Ele vai preparar para que você não saia machucado. Não é isso? Então, muitas vezes nós agimos, aleluias, como Jonas. Deus manda falar, você não fala. Deus manda ficar, você não fica. Você prefere sair. Não, já deu para mim. Ué, então, já deu? Então você vai, que o problema vai continuar com você. Porque não é a igreja que foi o problema, é você que é o problema. É até bom você sair para não contaminar os outros. Porque se as pessoas não estiverem firmes, ela é contaminada, amados. É difícil. Buscar o reino dos céus, o reino dos céus é tomado à força. E aos poucos eu tenho entendido por que é tomada à força. Porque a gente tem que prevalecer. Né? Muitas vezes eu entro, haverá dias, amados, que nós vamos chegar, eu mesma já houve dia de eu chegar entristecida com alguma situação, né? E ficar quieta no meu canto. Mas eu sei que Deus nos renova a cada dia. Se nós buscarmos o Senhor todos os instantes, Deus nos renova. Deus muda. E Deus mudou a vida daquela viúva, porque ela creu no profeta. Ela tomou atitude. Então não adianta você estar passando por uma situação e ficar triste, abatida, caída, chorando o tempo todo, não. Chora um pouquinho, mas levanta. Levanta e fala, não, o meu Redentor vive. O meu Deus vai me tirar dessa situação. Eu não nasci nessa situação. Então Ele vai me tirar.
Só que muitas vezes a gente se engana porque olha para o tamanho do nosso problema e esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. Esquecemos, achamos o problema muito maior que Deus e não é dessa forma. A atitude daquela mulher em não se conformar com a miséria e buscar a Deus é o que nós temos que aprender, né? Não pode, uma vez a presbítera pregou aqui, a gente chega de a gente deixar ser coitadinho, chorar, ninguém vê, levanta e vê você. Ué, Deus não te deu poder? Então você não pode ficar caído esperando a pastora chegar toda hora e orar por você. Ué, você tem que crescer. Você tem que comer uma comida mais resistente para aguentar, porque só migalzinho não dá não, né? Então, é difícil você permanecer no caminho do Senhor, mas nós temos que ser fortalecidos a cada dia. Não importa a situação que você tenha que passar, não importa a situação que eu já passei, ou que eu tenha que passar novamente, não importa, porque a palavra diz, no mundo tereis aflição. Ó o verbo, é no tempo presente. Teremos aflição, sempre vamos ter. Muitas delas para provar se nós vamos ser aprovados. Muitas delas nós temos que passar para ver se nós estamos firmes com o Senhor, para ver se nós não vamos negar o nome dEle, para ver se nós não vamos abandonar, tudo isso. E Deus olha, e Ele se agrada daquele que serve com amor, daquele que serve com carinho, daquele que acredita que Deus pode mudar a sua situação, aleluia. E ela foi e disse para ele, eu não tenho nada, só meus 2 filhos. Muitas vezes nós não temos nada. Temos um pouquinho de fé, mas Deus fala, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já está suficiente, já está bom. Mas nós temos que crer que a nossa situação, aleluia, vai mudar. E eu separei aqui algumas informações, né? O que é preciso para nós sermos felizes? O que é preciso para nós conseguirmos a nossa bênção? O primeiro dela é confiar, né? Então, o irmão entrega uma mensagem para você, você vai orar e vai falar, Senhor, me guarde, mediante essa mensagem, me guarda, né? Tira a venda dos olhos para que eu veja e receba essa mensagem. A gente tem que confiar. Não adianta confiar desconfiando. Não adianta entregar nas mãos do Senhor e depois pegar para dar uma ajudinha para Ele, não adianta. Se está nas mãos dEle os nossos problemas, nós temos que confiar que Deus vai resolvê-los. Nós temos que confiar que Deus está guardando os nossos filhos. Temos que confiar. Eu não sei por onde a minha filha anda, mas Deus sabe. E eu tenho pedido, Senhor, guarda. Livra do mau caminho. Livra do assalto, do roubo, da bala perdida. Livra. A gente só pede isso. E tem que confiar no Senhor. Deitar e dormir. Porque se passar a noite em claro, vai amanhecer o dia só o pó. Porque não dormiu. Pensando no filho. Ué, mas você não entregou na mão do Senhor? Então continua, dorme e descansa. Aí meu marido fala, nossa, como é que você pode dormir com tanto problema que a gente está enfrentando? Eu falei, amém, aí eu durmo mesmo. Porque eu sei que está na mão do Senhor. Eu estou fazendo a minha parte. Então por que eu vou ficar esquentando a minha cabeça, chorando, gritando, brigando? Não, eu vou deitar e vou dormir. Porque o Senhor está me guardando. Eu estou dormindo, mas o Senhor está ali me sustentando. Assim Ele faz com cada um de nós. Eu sei que não é difícil, não é fácil para cada um de nós, que às vezes chega, acorda 3, 4 da manhã para trabalhar, e chega, vem para a igreja, não deve ser fácil não. Mas o Senhor se agrada quando você dá o seu melhor para Ele, quando você dá o seu sacrifício para Ele. Então nós não podemos deixar a situação difícil, aleluias, nos afastar dEle. Não podemos deixar a situação difícil tirar a nossa fé. Não podemos deixar a situação difícil nos afastar do Senhor. Ai, mas eu vou em campanha, termina a campanha, começa a campanha, termina a campanha, começa a campanha, e não saio disso. Amém, irmão? Naamã não teve que mergulhar 7 vezes? Deus não poderia ter curado ele da primeira vez? Na 5ª, na 3ª, na 4ª? Poderia. Mas ele teve que mergulhar 7. E se você tiver que assistir os 7 dias de campanha? Faça. Faça sempre com o primeiro amor. Nunca esfrie. Faça o primeiro dia, faça o segundo dia, faça o terceiro que vai chegar. Vamos fazer com fé, com amor, para que o Senhor recolha as nossas petições. Porque tudo que nós façamos para Deus não pode ser por obrigação. Ah, se eu não fazer, o pastor está lá, ele vai ver. Se eu não fazer, ele vai falar.
Se eu não for na igreja, ele vai falar. Gente, nós fizemos compromissos com Deus, não com o pastor, né? Óbvio que nós temos respeito. Se nós nos agendamos aqui para ser soldados de Deus, nos alistamos para ser soldados de Deus, nós temos que ficar em qualquer situação. Machucado, ferido, temos que ir em frente. Porque quando um de nós faltamos aqui, não é só o pastor que fala, ó, a irmã não veio, ó, o irmão não veio, mas Deus já percebe, aquele lugarzinho está vago, aquele lugarzinho que ele vem e senta todos os cultos está vago. Isso não pode acontecer com nós, servos de Deus. Então eu creio que aquele mesmo sobrenatural que Deus usou através do profeta Eliseu na vida daquela viúva, Ele vai fazer na nossa vida hoje. Ele vai fazer, Ele vai realizar um milagre. Você que tem dívida, pode ficar tranquilo, o Senhor vai libertar você dessa dívida. Ele vai mandar a provisão do alto céu para pagar. Ele vai mandar a provisão do alto céu para você comprar sua casa. Ele vai mandar a provisão do alto céu. Porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Se Ele operou milagre ontem, Ele vai operar hoje. Ele operou milagre na vida daquela mulher, Ele vai operar hoje. Os credores não precisaram levar os filhos dela para trabalhar, não. Porque eles juntaram muito azeite e o resto ainda vendeu para pagar as contas. É isso que Deus faz. É um Deus firme que nós temos. Aleluias. Aí há um outro passo, né? Que para a gente poder ser feliz, a gente, aleluias, confia, mas também tem que agir. A Bíblia relata a história da parábola dos talentos, para ver ali qual servo seria fiel ou não. Deus, em parábola, Ele falou dessa passagem. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus conhece, Deus dá graça para nós. Temos que ser fiel, temos que agir. Aquela viúva agiu, ela poderia ter ficado quieta. Não, eu não vou molar os vizinhos, não. Eu não vou pedir nada para vizinho. Não, mas ela agiu. O profeta falou, vai e faz. Ela foi e fez. É assim temos que ser nós. O profeta falou, faz, vamos fazer. O profeta falou, vai, vamos. Não vamos permanecer. Vamos fazer o que Deus está mandando fazer. Não é? A viúva tinha aquelas botijas, pouquinho de azeite. E Deus multiplicou. Que você tenha um pouquinho de fé hoje, Deus vai multiplicar a tua fé. Se você tem hoje, aleluias, algo para ser resolvido, né, que Deus precisa resolver com urgência na sua vida, Ele vai resolver. Porque você crê que o seu Redentor vive. Você crê que Jesus está neste lugar. Ele sabe que você está precisando. Ele sabe até onde vai, aleluias, o teu limite. Quando você fala, Senhor, agora eu não tenho mais força. Agora é o Senhor que entra na minha vida, que peleja na minha vida por nós. Aliás, há momentos em que nós realmente não sabemos o que fazer, ficamos desesperados, né? Aí Deus entra e fala, nesta peleja não tereis que pelejar. Então por isso que eu deito e durmo, porque Ele está pelejando por mim. Agora eu tenho que buscá-lo. Haverá um momento que Deus vai dar ordem, ó, ninguém mais entra, como foi na arca. Ninguém mais entra, acabou. Quem entrou, entrou, quem não entrou, fica do lado de fora e vai morrer afogado. E foi o que aconteceu, né? Por quê? Porque não confiou, porque não creu, não tomou atitude. Nós temos que crer em todo tempo. Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele não nos deixa faltar nada. A gente passa assim, às vezes, um apertozinho, que é para ser provado na fé, né? Porque também Deus não vai chegar entregando lá as bênçãos rapidamente, de qualquer maneira, porque senão tem uns que vai fazer como aqueles leprosos, né? Que só um voltou para agradecer. Aleluias. E eu ouvi muito quando eu estava no meu problema, falar, mas você está na igreja, não está adiantando nada, você está no mesmo problema. Falei, amém, mas eu tenho que permanecer. Porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo que vai mudar a situação, é no tempo de Deus. Ele quer nos encontrar preparado, renovado para receber a bênção, não é de qualquer jeito. Com Deus nunca foi de qualquer jeito. O inimigo ele chega arrasando, quebrando tudo, entrando, fazendo a sua arte. Mas com Deus não, com Deus é tudo com ordem e decência. Mas Ele quer ver a minha e a sua fé. Aleluias, né? Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Temos que ser obedientes, porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você.
Aleluias. O fato é, quando nós estamos numa situação difícil, muitas vezes a gente não consegue enxergar o tamanho do nosso Deus. Aliás, você não consegue encontrar saída nenhuma para você. Aí o irmão chega, fala: olha, eu estava numa situação parecida e Deus me tirou dessa situação. Oh, glória, então Ele vai me tirar também, né, pastora? Vai. Mas você tem que crer. Não podemos somente buscar o Senhor quando o dente está doendo. Temos que buscar em todo tempo. Todo tempo. Você não cansa de ir para a igreja? Não, não canso não, porque quando eu peço a minha bênção, Ele dá. E Ele não cansa de dar a bênção para a gente, né? Cansa não. Vamos lá para a igreja sim. É pouco tempo que a gente passa na presença do Senhor. Muito pouco tempo, 1h30, um pouquinho mais, é pouco tempo para louvar. Porque nós estamos dando o nosso melhor para Deus também, né? A nossa presença para Ele, agradecendo, dando nosso corpo, oferecendo nosso corpo em sacrifício. Porque muitas vezes a carne cansa, né? Mas o Espírito tem que falar mais alto. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que não nos deixa desamparado. Ele não nos deixa abandonado. Deus é tão fiel que Ele diz que a mãe pode esquecer de amamentar o seu filho. E o que a gente vê por aí? Pais, mães que esquecem os filhos dentro do carro. Num calorão imenso, esquece os filhos lá. Já aconteceu isso. Como é que Deus sabia que isso ia acontecer, né? Ele sabe de tudo. Então nós temos que buscar cada vez mais a perfeição. Porque Ele nos dá poder para pisar em escorpiões. Ele nos dá poder para orar, para expulsar os demônios. Nós temos que pôr em prática, né? Porque nem sempre nós vamos estar juntos, eu com a missionária. Pode ser que num determinado lugar ela vai estar só, ela vai ter que agir ali só. E eu também. E vocês também. Mas o bom é, glória a Deus, que todos nós que estamos aqui temos o chamado de Deus. Não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui porque nós somos bonitinhos. Não, Deus marcou o encontro com todos nós aqui. E eu louvo a Deus, porque todas as vezes que Ele marca o encontro, ninguém sai de mãos vazias. Glória a Deus. Todos nós saímos com as nossas bênçãos nas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nesta tarde, nesta noite? Em momento algum, nós podemos duvidar o que Ele fez na vida dessa mulher. O azeite não faltou. O azeite não vai faltar para você. O azeite não vai faltar para mim. O Espírito Santo não vai deixar você. O azeite hoje é o Espírito Santo na minha e na sua vida. Que nós venhamos buscar Ele de todo o nosso coração. E a pastora vai entregar ali um pouquinho do azeite na vasilhinha. Vocês trouxeram as vasilhas? Vai colocar o azeite. E você use, conforme Deus determinar para você usar. Eu estou usando, estou passando nas roupas tudo, nos armários, na chave do carro, na bolsa da minha filha. Falei: Senhor, não deixe faltar o teu óleo, teu azeite. Não deixe faltar, Senhor, aleluias, a vontade de estar na tua presença. É assim isso que nós temos que pedir para o Senhor. Todo mundo tem problema? A pastora costuma dizer, todo mundo tem problema. Diferente, mas tem. Mas nem por isso nós vamos abandonar. Não conseguiu hoje? Não conseguiu a semana passada? Vai conseguir na outra. E se não conseguir nessa campanha, vamos ficar firme, que na próxima a gente consegue. Não sei o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. A nossa parte é permanecer, ficar firme, não desanimar. Não é? Porque aquele que quer um troféu, ele tem que ir até o final. Ele não pode desistir no caminho. Ah, aquele lá está alguns passos mais longe que eu. Não, vamos continuar. De repente, você pode ultrapassar ele. Mas temos que ficar. Amém? Aleluia. Vamos estar orando. E louvado seja o nome santo do Senhor. Você vai depois passar ele na mesa, que a pastora vai colocar, aleluias, o azeite para você, para que o azeite não falte na botija. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, obrigado, Senhor amado, por essa campanha maravilhosa. O azeite não faltará. Eu creio, Senhor, que a tua palavra não vai faltar para mim. A tua palavra não vai faltar, Senhor, para os teus filhos. Pai querido, Pai amado, eu quero em teu nome repreender todo mal, toda obra contrária, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, que caia por terra em nome de Jesus, Pai.
E não deixe, Senhor, o óleo faltar sobre a cabeça, Senhor, de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Ah, Senhor, que o azeite venha curar. Que o azeite, Senhor, venha salvar. Que o azeite venha libertar aqueles que estão cativos fisicamente e espiritualmente, Pai. Tira, Pai, a cegueira dos olhos, Pai, nesta noite, para que nós vejamos somente o Teu agir, para que nós vejamos o Teu mover neste lugar. Traga almas, Pai, que necessitam de Te conhecer. Traga ouvidas, ó Pai, que ouviu falar, mas que, Senhor, que tem que andar contigo, Senhor amado. Traga, Senhor, essas vidas. Ah, Senhor amado, que o Senhor venha avivar cada um de nós nesta noite. Aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Senhor amado. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.